Mia sempre soube que seu destino estava selado desde que era apenas uma menina. A família dela, uma das mais antigas e tradicionais da Sicília, havia prometido sua mão em casamento a Adriano Mancini, o herdeiro de uma das famílias mais poderosas da máfia italiana. Esse acordo, feito por seu pai Dom Giovanni, pai de Adriano, era uma aliança estratégica para unir duas famílias influentes, consolidando poder e território. Para Mia, essa promessa sempre foi uma sombra pairando sobre sua cabeça, algo que ela nunca pôde escapar. Adriano, por outro lado, cresceu acostumado ao poder. Desde cedo, ele aprendeu a ser frio e calculista, características que eram necessárias para sobreviver e prosperar no mundo em que vivia. O respeito e o medo que ele inspirava eram inquestionáveis, mas sua natureza mulherenga e despreocupada com sentimentos o tornavam um enigma. Ele sabia que Mia existia, mas para ele, ela era apenas mais um peão em seu jogo de poder, uma obrigação que deveria cumprir para satisfazer seu pai. Quando Mia completou 21 anos, a data do casamento foi marcada. Ela, com seus longos cabelos negros e olhos que pareciam refletir a profundidade do mar Mediterrâneo, sabia que não tinha escolha. Porém, mesmo resignada ao seu destino, Mia sempre carregou consigo uma chama de esperança, um desejo secreto de que talvez, de alguma forma, Adriano pudesse vê-la como mais do que apenas um acordo. O grande dia chegou, e a cerimônia foi um espetáculo luxuoso. Os convidados eram uma mistura de figuras respeitáveis e perigosas, todos cientes da importância daquele casamento. Mia estava deslumbrante em seu vestido de noiva, mas, por dentro, seu coração estava apertado. Ela tinha ouvido as histórias sobre Adriano, sobre como ele tratava as mulheres, e temia o que o futuro reservava para ela. Adriano, em seu terno impecável, observava Mia enquanto ela caminhava pelo corredor. Havia uma frieza em seu olhar, como se estivesse cumprindo um dever e nada mais. Quando finalmente ficaram frente a frente no altar, ele deu um leve sorriso, mas era vazio, quase forçado. Depois da cerimônia, a recepção foi grandiosa, mas Mia sentia-se como uma estranha em seu próprio casamento. Adriano manteve-se distante, conversando com os convidados e distribuindo sorrisos calculados. Ela tentou se aproximar algumas vezes, mas ele sempre estava ocupado, ou talvez estivesse apenas evitando-a. Naquela noite, após a festa, eles retornaram à mansão que agora seria o lar deles. O silêncio era pesado, e Mia, nervosa, se preparava para a primeira noite com o marido. Adriano entrou no quarto mais tarde, os olhos escurecidos pelo cansaço e pela frustração. Ele a olhou por um longo momento antes de suspirar. Você entende, não é? Ele começou, sua voz baixa, mas carregada de tensão. Este casamento não é sobre amor. Nunca foi. É sobre poder, aliança, e nada mais. Mia sentiu um nó na garganta, mas tentou manter a compostura. Eu sei, respondeu ela, com um tom de resignação. Mas eu espero que, com o tempo, possamos pelo menos tentar nos conhecer, ou talvez, aprender a nos respeitar. Adriano soltou uma risada amarga. Respeito é uma moeda rara no nosso mundo, Mia Bela. Mas, eu farei o possível para não te causar dor desnecessária. Com essas palavras, ele saiu do quarto, deixando Mia sozinha, sentada na cama, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Ela sabia que seria difícil, mas algo dentro dela se recusava a desistir tão facilmente. Nos dias seguintes, a rotina se estabeleceu. Adriano saía cedo para cuidar dos negócios da família, retornando tarde da noite. Seus encontros eram breves e superficiais, trocando poucas palavras e raramente compartilhando momentos de intimidade. Mia tentava se ocupar com as tarefas diárias e se familiarizar com as responsabilidades de ser a esposa do chefe da máfia, mas a solidão era esmagadora. Certo dia, Mia estava no jardim, cuidando das flores, uma das poucas atividades que lhe trazia paz. Adriano chegou em casa mais cedo, inesperadamente. Ele a observou por um tempo, sem que ela percebesse, e pela primeira vez, algo nele pareceu suavizar. Havia algo em Mia que o intrigava, uma serenidade e uma força que ele não esperava encontrar em alguém que havia sido arrastado para aquele mundo sem escolha. Você gosta de flores? Ele perguntou, quebrando o silêncio, sua voz mais suave do que de costume. Mia levantou o olhar, surpresa ao vê-lo ali. Sim, respondeu ela, com um pequeno sorriso. Elas me lembram que, mesmo em meio ao caos, a vida pode florescer. Adriano caminhou até ela, pegando uma das flores com cuidado.
Nunca pensei nisso dessa forma. Ele a olhou nos olhos, e pela primeira vez, Mia viu uma faísca de curiosidade e talvez até de respeito. Você me surpreende, Mia. Não sei porquê, mas há algo em você que me faz questionar tudo. Mia sentiu seu coração acelerar. E o que você questiona, Adriano? Ele hesitou por um momento, lutando contra os sentimentos que começavam a surgir. Eu nunca quis isso, você sabe. Nunca quis estar preso a ninguém. Mas, há algo em você que me faz querer tentar. Ela não soube o que responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Adriano se aproximou e, com um gesto inesperado, beijou sua testa com ternura. Eu não sei o que vai acontecer, Mia. Mas acho que vale a pena tentar descobrir. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. Adriano começou a passar mais tempo em casa, se interessando pelas coisas que Mia fazia. Eles começaram a conversar mais, sobre suas vidas, seus medos, e até seus sonhos, embora estes fossem raros no mundo em que viviam. Aos poucos, Mia começou a ver um lado de Adriano que poucos conheciam. Ele era duro, sim, mas também tinha uma profundidade e uma complexidade que ela jamais imaginou. Os sentimentos de Adriano por Mia se tornaram mais intensos, uma mistura de desejo e admiração. Ele se pegava pensando nela mesmo durante os negócios, algo que nunca havia acontecido com outra mulher. Mia, por sua vez, começou a nutrir sentimentos por ele, mas tinha medo de se entregar completamente, temendo que tudo fosse apenas uma ilusão. Uma noite, após um jantar que Adriano tinha insistido em preparar para ela, ele a levou para a sala de estar, onde uma lareira acesa aquecia o ambiente. Eles se sentaram no sofá, o clima entre eles era leve, descontraído. Adriano pegou uma taça de vinho e ofereceu a Mia, os olhos fixos nos dela. Você mudou algo em mim, Mia, ele começou, com um tom que misturava sinceridade e vulnerabilidade. Eu não sei como isso aconteceu, mas sei que não sou mais o mesmo homem desde que você entrou na minha vida. Mia sentiu o coração pulsar forte no peito. Adriano, eu. Ela hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Eu nunca quis forçar nada entre nós. Mas, ao longo desses meses, você também mudou algo em mim. Eu aprendi a ver o homem por trás do chefe, e o que eu vi, me fez te amar. Aquelas palavras eram novas para Adriano, que sempre se blindou contra o amor, vendo-o como uma fraqueza. Mas naquele momento, ao ouvir Mia confessar seus sentimentos, ele percebeu que, pela primeira vez em sua vida, ele também amava alguém verdadeiramente. Sem dizer mais nada, ele a puxou para perto e a beijou, um beijo carregado de paixão e um desejo reprimido por tanto tempo. Quando se separaram, ele encostou sua testa na dela, sussurrando, eu nunca pensei que poderia amar, Mia. Mas você me provou que estava errado. Naquela noite, após o jantar que Adriano tinha preparado com cuidado, ele a levou para a sala de estar, onde a lareira acesa lançava um brilho quente sobre a mobília luxuosa. O clima entre eles estava carregado de tensão, mas não era o tipo de tensão que Adriano estava acostumado. Era um desejo incontrolável que crescia a cada segundo. Adriano pegou uma taça de vinho e ofereceu a Mia, mas seus olhos, cheios de um fogo que ela nunca tinha visto antes, não deixavam os dela. Você mudou algo em mim, Mia, ele começou, sua voz rouca de emoção. Eu não sei como isso aconteceu, mas sei que não sou mais o mesmo homem desde que você entrou na minha vida. Mia sentiu um calor subir pelo seu corpo, o coração acelerado e o sangue pulsando nas veias. Adriano, eu. Ela hesitou, sua voz trêmula. Eu nunca quis forçar nada entre nós. Mas, ao longo desses meses, você também mudou algo em mim. Eu aprendi a ver o homem por trás do chefe, e o que eu vi, me fez te amar. Adriano não precisou de mais palavras. Em um movimento decidido, ele puxou Mia para si, suas mãos firmes percorrendo seu corpo enquanto a beijava com uma paixão que queimava como fogo. O beijo era intenso, faminto, e a maneira como ele a pressionava contra o corpo dele deixava claro que o desejo que ele sentia por ela era incontrolável. Você não tem ideia do que faz comigo, Mia, ele sussurrou contra seus lábios, a voz carregada de uma mistura de luxúria e sentimento. Eu te quero, agora. Mia sentiu seu corpo ceder, tomada pelo desejo e pela emoção. Eles se entregaram um ao outro com uma intensidade avassaladora, como se o mundo ao redor tivesse deixado de existir.
Adriano, sempre acostumado a controlar cada situação, agora se via completamente dominado por aquele sentimento arrebatador. Ele explorava cada curva do corpo de Mia com uma urgência, como se cada toque, cada beijo, fosse vital para sua sobrevivência. A noite foi longa, e quando finalmente se permitiram descansar, Adriano a segurou em seus braços, sentindo a respiração dela se acalmar. Ele a observava dormir, maravilhado com o quanto ela havia mudado sua vida em tão pouco tempo. E, ao contrário de qualquer outro momento em sua vida, ele se sentiu vulnerável, mas estranhamente satisfeito. 2 dias depois, Mia começou a se sentir mal. No início, ela pensou que fosse apenas o cansaço ou a emoção dos últimos dias, mas os sintomas pioraram. Adriano, preocupado, insistiu em levá-la ao médico. Ao chegar, eles receberam uma notícia que mudou suas vidas para sempre: Mia estava grávida. Grávida? Adriano repetiu, incrédulo, enquanto segurava a mão de Mia na sala do médico. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, o poderoso chefe da máfia parecia genuinamente emocionado. Nós vamos ter um filho. Mia, com os olhos brilhando de alegria, apenas assentiu, sorrindo. Sim, Adriano. Vamos ter um filho. A notícia de que Mia estava grávida espalhou-se rapidamente entre as famílias, e embora Adriano fizesse de tudo para protegê-la, o perigo era inevitável. Meses se passaram, e a gravidez de Mia avançava sem complicações, mas Adriano não conseguia se livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. Então, em uma noite fria, quando Mia estava no 7º mês de gestação, a mansão foi atacada por rivais. O som de tiros e explosões ecoou pela propriedade, e Adriano imediatamente soube que Mia estava em perigo. Ele correu até o quarto dela, mas encontrou Mia ferida, caída no chão. O sangue manchava o vestido que ela usava, e Adriano sentiu o desespero tomar conta. Mia! Ele gritou, ajoelhando-se ao lado dela. Não, por favor, não. Mia, com dificuldade, abriu os olhos, respirando com esforço. Adriano. Ela sussurrou, tentando manter a calma apesar da dor intensa. O nosso filho. Adriano, tomado pela fúria e pelo medo, a pegou nos braços e a levou imediatamente ao hospital. Ele não se importava com mais nada, apenas com a segurança dela e do filho que estava por nascer. No hospital, a situação era crítica. Mia foi levada para a sala de cirurgia, e Adriano aguardava, o coração em pedaços, temendo pelo pior. Cada segundo parecia uma eternidade, mas então, finalmente, ele ouviu o som que mudaria sua vida para sempre: o choro de um bebê. O médico saiu da sala com um pequeno sorriso cansado no rosto. Parabéns, Sr. Mancini. É um menino, e tanto Mia quanto o bebê estão fora de perigo. Adriano soltou um suspiro de alívio, sentindo as lágrimas que ele nunca permitia cair agora escorrerem livremente. Ele entrou na sala e viu Mia segurando o pequeno Daniel nos braços, a expressão dela exausta, mas cheia de amor. Adriano, Mia sussurrou, olhando para o marido com um sorriso fraco, mas radiante. Este é o nosso filho. Adriano se aproximou, os olhos fixos no bebê que agora dormia tranquilamente nos braços da mãe. Ele se ajoelhou ao lado da cama, passando a mão suavemente pela testa de Mia. Você é a mulher mais forte que eu já conheci, Mia. E eu nunca pensei que poderia amar tanto alguém quanto eu amo você, e nosso filho. Mia, ainda fraca, sorriu, sentindo o amor de Adriano envolver a ela e a Daniel como um manto de proteção. Nós somos uma família agora, Adriano. Nada mais importa. E ali, naquela sala de hospital, Adriano Mancini, o homem que sempre acreditou que o amor era uma fraqueza, descobriu que não havia força maior do que o amor que ele sentia por sua esposa e por seu filho. A partir daquele momento, ele estava determinado a proteger a família que Mia e ele tinham criado, custasse o que custasse.